Nós temos esse tema: bem sabemos que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Testemunho de Jó, depois de ter vivido todo o momento dele em relação a passar por situações que eu e você ficamos imaginando a dor, esse sentimento e tudo que ele viveu, e ele testemunha no fim: bem sabemos, não é? Que tudo podes. Mas eu não vou me ater nesse texto ou em Jó, mas vou falar sobre o apóstolo Paulo, e vou falar um pouquinho sobre a igreja em Tessalônica, buscando aqui algumas orientações, alguma direção para nós sobre bem sabemos, né? Bem sabemos. E se não sabemos, precisamos ficar sabendo, não é? Porque nós temos diante de nós grandes desafios, situações com as quais nós muitas vezes imaginamos estar preparados, mas quando elas chegam, elas nos pegam e nos derrubam e nos trazem sérias dificuldades, sérios problemas. Então, nossa agenda de oração, o que Paulo está propondo aqui? Vamos fazer a leitura dos 5 versículos iniciais do capítulo 3, e aí eu dou um pano de fundo aí a respeito deste momento e por que Paulo está tendo esse cuidado de trazer orientações ali para aquela igreja. Tá bom? Você está enxergando bem aí? Dá para enxergar? Ok? Podemos ler juntos? Você me ajuda aí? Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Não estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Verso 5: que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Pai, obrigado pela Tua palavra e por esse momento em que nos reunimos como igreja, e não só aqui, mas aqueles que também nos acompanham, ó Deus, através do nosso canal, que possamos estar com o nosso coração voltado e absolutamente focados naquilo que o Teu Santo Espírito tem para nós. Não nos desviemos, que nenhuma atividade possa roubar a nossa atenção. É o que nós pedimos, Pai, agradecidos, e assim o fazemos na autoridade do nome de Jesus. Amém. O contexto histórico da formação, da organização da igreja em Tessalônica está em Atos 17. E quando nós lemos esse texto de Atos 17, nós vamos perceber que Paulo então está ali em Tessalônica por uma orientação do Espírito Santo de Deus. Ele chega a essa cidade e ele planta uma igreja ali naquela cidade em 3 sábados, 3 semanas. 3 semanas foi o tempo que Paulo usou, Paulo e Silas, para organizar aquela igreja. E Timóteo, que estava ali com ele também nessa segunda viagem missionária. Estrategicamente, Paulo escolhe Tessalônica, uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, a porta de entrada ali para a Europa. A ideia de que o Evangelho já está agora ultrapassando os limites ali de Jerusalém, os limites da influência judaica, e eles estão rompendo e avançando, e o Evangelho está avançando. De acordo com Atos 17, 1 e 2, quando Paulo chega à cidade, ele passa esses 3 sábados na sinagoga, e ali ele está ensinando que o cumprimento da profecia a respeito do Messias havia se cumprido através de Cristo. Cristo era
o profeta, era o Messias prometido, e eles estão ali trabalhando então esses ensinamentos do Evangelho, da graça de Cristo. Os versos 3 e 4 do capítulo 17 nos contam que as perseguições começaram a aumentar na medida em que as pessoas, os judaizantes, estavam se sentindo ameaçados pela pregação do Evangelho, e porque algumas pessoas estavam realmente aderindo à fé, estavam se convertendo, e aí há então uma ameaça, não é? De matar Paulo, de trazer sobre eles esse juízo de morte. E o texto sagrado vai nos dizer que Paulo precisa sair às pressas da cidade. Paulo, Silas e Timóteo saem às pressas da cidade e vão seguir viagem, chegam a Atenas, Corinto, enfim, dão prosseguimento à sua agenda. Mas a preocupação de Paulo era no sentido de que aqueles crentes eram muito novos na fé. Eles haviam tido um contato com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus, e muitas perguntas existiam que precisavam ser respondidas. Tanto na primeira epístola como na segunda, Paulo está respondendo perguntas. Paulo fica preocupado porque aqueles crentes de repente não encontram mais Paulo, não encontram mais os apóstolos, eles precisam fugir. E aqueles crentes novos na fé estão dizendo: e aí? Nós temos perguntas para fazer, nós temos algumas coisas que nós precisamos ainda de ser ajudados. E aí Paulo envia Timóteo, e Timóteo vai a Tessalônica e traz informações para Paulo de que aqueles crentes, aqueles novos crentes, estavam demonstrando uma atitude de maturidade. Eles, mesmo novos na fé, mesmo iniciando, engatinhando na vida cristã, eles estavam revelando coisas muito importantes de uma disposição, de uma mudança de vida. Eles tinham um modelo a ser seguido, que era a referência deles em relação a Paulo, a Silas, a Timóteo, e eles abraçam esse modelo, e eles dizem: ser crente é assim. Então eles têm essa informação e essa vontade e essa motivação. Esse capítulo 3 do capítulo da segunda epístola fala das estratégias que Paulo está passando para aqueles irmãos a respeito do que um crente, do que realmente uma pessoa salva, de que alguém que realmente entendeu o Evangelho precisa desenvolver, precisa praticar, precisa ter uma disposição para isso. Então a gente queria ver um pouquinho sobre isso aqui. Paulo, ele está ensinando aqui e reforçando para aqueles irmãos que é importante para mim e para você, quando abraçamos a fé, e quando entendemos a obra de Cristo, e quando nos rendemos ao Senhor Jesus, e quando nós experimentamos o poder transformador do Evangelho, que a gente desenvolva uma agenda de oração. Uma agenda de oração. Nós precisamos ter uma agenda de oração. Essa agenda de oração, você pode ter nela as informações a respeito de motivos pelos quais você deve orar. Quais são os motivos? O que ocupa a tua mente no momento em que você tem um tempo a sós com Deus? Se a gente deixa a nossa mente solta, ela fica pensando um monte de coisa, até mesmo outras coisas totalmente aleatórias. Você começa a ler a Bíblia, de repente a tua mente vai para o supermercado, não é? Sua mente vai para o supermercado. Você precisa comprar carne para fazer a sopa do jantar. E de repente você está lendo o texto bíblico e aquilo se dispersa. De repente você está ali com um tempo na presença de Deus e aquelas coisas todas vão acontecendo e te roubam, te tiram daquele momento. Então Paulo diz que é importante para aqueles crentes, e é importante para mim e para você, termos uma agenda de oração. Quais são os motivos pelos quais você está orando? Quais são os motivos que você tem colocado diante do Senhor? Coisas que você tem como objetivo de orar sistematicamente em toda a oportunidade. Às vezes,
nós não entendemos, e muitas vezes nós não entendemos, o valor e o poder da oração. E então Paulo está dizendo àqueles crentes: vocês precisam ter uma agenda de oração. Vocês precisam ter uma agenda de oração. E aí Paulo lista 3 motivos que aqueles crentes, e que eu e você também devemos ter, dentre tantos motivos que nós temos, mas 3 motivos pelos quais eu e você devemos estar todos os dias, em todo tempo, buscando a presença de Deus. Veja o verso 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Paulo está dizendo que eu e você devemos ter uma agenda de oração, e nessa agenda nós precisamos ter nomes de pessoas que nós gostaríamos, que nós desejamos, que nós queremos que realmente entendam o Evangelho. Nós precisamos ter nomes, pessoas com as quais nós nos relacionamos, pessoas da nossa família, pessoas que você conhece no seu trabalho, pessoas que você se relaciona. Quais são as pessoas e quais são o nome dessas pessoas pelo qual você tem orado? Paulo diz: não se esqueça de orar pela conversão das pessoas. O apóstolo Paulo, ele entra na Macedônia para plantar uma igreja. E ele entra na Macedônia para plantar uma igreja, mas a estratégia de escolher Tessalônica foi dele. Embora a orientação do anjo, ou a orientação que ele recebe na visão que ele tem, é de que ele fosse para Macedônia. Mas a estratégia de estar em Tessalônica foi dele. O Evangelho precisa chegar à Macedônia, mas Tessalônica, que faz parte, deve ser a estratégia, a ponte de entrada, a porta de entrada do Evangelho. Atos 16, 9 e 10 diz assim: à noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para nos anunciar o Evangelho. Paulo está orando por conversão, Paulo está orando por pessoas, Paulo está orando para que o Evangelho avance. E de repente Deus dá uma direção para eles, porque em outros momentos Deus havia fechado as portas. Mas agora Deus está dizendo com clareza: é para lá que vocês vão. Então presta atenção numa coisa: ninguém é salvo porque chegou à conclusão de que o cristianismo é uma boa filosofia de vida. Não. Se você acha que o cristianismo é uma boa filosofia de vida, eu quero dizer para você que você está enganado. Pensa que é um seguidor de Jesus, um homem e uma mulher convertidos, mas apenas você é adepto daquilo que se fala, daquilo que se ensina, mas não houve uma transformação no seu coração. Ninguém é salvo por frequentar uma igreja. Ninguém é salvo por frequentar uma igreja. Ninguém é salvo por ter sido batizado. Eu fui batizado, quem me batizou foi o pastor fulano de tal, já morreu, mas era um santo homem de Deus. Ninguém é salvo por isso. Então Deus dá graça a mim e a você para ensinar, para pregar e para testemunhar, mas eu e você precisamos ter em nossa mente a quem e quem queremos alcançar. Eu não sei se você já teve o privilégio de ter a alegria de ouvir de alguém assim: você foi o instrumento que Deus usou para me levar aos pés de Cristo. Nós estávamos essa semana lá na casa do Mazaia, e aí o Nelson Dotti fez uma pergunta para o Mazaia. A pergunta que o Nelson fez para o Mazaia demoraria 8 horas para ele responder, mas a gente condensou ali, vai aqui, vai ali. De repente,
a esposa dele começa a chorar e ela diz assim: eu quero dizer que quem me levou aos pés de Cristo foi o meu marido. E ela chorava, agradecendo a Deus pela vida do marido, que foi o instrumento de Deus para levá-la aos pés de Cristo. Isso estava vivo na memória dela, não é? Veja o que diz 1 Tessalonicenses 1,5: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. O evangelho está além de palavras, o evangelho está além de discurso, o evangelho está além daquilo que eu e você conseguimos elaborar, porque é um testemunho vivo. Nós somos o testemunho, nós somos a manifestação da graça de Deus, do poder de Deus. Paulo está aqui agradecendo a Deus pelos crentes a quem ele escrevia. E Paulo sabia que se não fosse pela obra do Espírito Santo, aqueles crentes, aquelas pessoas jamais chegariam ou teriam chegado ao conhecimento do evangelho. E ele inicia dizendo: irmãos, eu não conheço outra palavra tão abençoadora como essa. Eu não conheço uma palavra que nos abençoe tanto como nos chamarmos de irmãos. Irmãos em Cristo. Somos irmãos. Então, a primeira motivação de Paulo na agenda de oração: eu e você precisamos ter nomes de pessoas pelas quais temos orado. Gente que a gente quer ver conosco lá no céu. Gente que a gente quer que esteja conosco lá. E aí a gente está orando por essas pessoas, pelo seu filho, pelo seu esposo, pelas pessoas que você conhece, pelos seus familiares, pelos seus irmãos, por pessoas. Você faz uma lista de nomes e você começa a orar por esses nomes. E você pede estratégia de Deus para que o evangelho alcance o coração dessas pessoas. E aí você vai ver coisas acontecendo neste processo, porque este é uma parceria. E é o Espírito Santo de Deus quem nos conduz a isso. Verso 2 e 3: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que nos confirmará e guardará do maligno. Segundo motivo que Paulo diz que não pode faltar na nossa agenda de oração: ter um momento, clamar a Deus para que Deus nos guarde do maligno, das estratégias malignas, das ações do diabo que visam nos afastar dos propósitos de Deus, da vontade de Deus, e envergonhar o nome de Cristo. Paulo está a 500 quilômetros de distância, porque ele está em Atenas, mas ele está preocupado com aquela igreja, aqueles crentes, novos crentes, e ele está preocupado porque ele sai meio que fugido dali, ele sai escondido dali. Há uma perseguição que se levanta contra ele. E é de Atenas que Paulo escreve essa carta aos crentes ali, aos novos convertidos. E então Paulo envia Timóteo para ter notícias ali daqueles crentes. E Paulo diz assim: o que me tirou daí, o que me levou a sair escondido daí, foi a perseguição que se levantou contra o evangelho, contra aqueles que pregam a palavra de Deus. E aí há a experiência de que Jasson, que é um dos líderes ali da sinagoga, vai preso, porque Paulo se utiliza da sinagoga para pregar o evangelho, e ele tem que pagar uma fiança para sair da cadeia, e talvez tenha
tivesse que prometer que nunca mais Paulo pisa os pés aqui, fica tranquilo, não é? O que Paulo está dizendo para mim e para você sobre uma agenda de oração para que Deus nos guarde do maligno? O que significa isso para mim e para você? Paulo está alertando a igreja e a mim e a você que nós estamos numa batalha espiritual. Quando eu e você nos propomos a fazer algo e nos movimentarmos na direção de testemunharmos a nossa fé, e quando esse evangelho chega, ele traz a solução para as pessoas, ele restaura a vida das pessoas, ele diz: olha, nós precisamos estar preparados, nós temos que ter recursos para enfrentar essa batalha. E Paulo vai escrever lá na sua carta aos Efésios que eu e você precisamos usar a armadura de Deus, as estratégias de Deus. Nós estamos estudando às quartas-feiras aqui sobre a armadura de Deus. E ele diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo diz que nós temos uma estratégia. Precisamos estar revestidos e vestidos com essa armadura de Deus. E ele fala sobre o cinturão da verdade. O crente não pode viver acuado por Satanás. A Bíblia diz que ele é o nosso acusador. A Bíblia diz que ele se ocupa em nos acusar constantemente. Mas quando eu e você estamos usando o cinturão da verdade, nós estamos livres das acusações de Satanás, porque toda a verdade a nosso respeito é conhecida por Jesus. Não há nada que eu não tenha e não confesse a Jesus como uma situação na minha vida que eu gostaria de ver transformada. Há um processo que se inicia da santificação na nossa vida, e nós lutamos constantemente para que realmente nós não tenhamos nada em nós que o maligno possa se levantar para nos acusar, porque tudo que nós temos e tudo que fazemos está absolutamente nu diante do Senhor. A couraça da justiça, Paulo fala sobre a couraça da justiça. Era um peitoril que o soldado usava, mas na verdade Paulo está usando como uma maneira de ensinar para a gente que nós não podemos ter pontos vulneráveis na nossa vida. Nós temos alguém que sabe muito bem se aproveitar de áreas da nossa vida que são vulneráveis. E aí a gente precisa estar mais vigilantes nestas áreas. Nós precisamos estar mais atentos a essas questões e clamar que o Senhor nos dê vitória sobre essas áreas que vira e mexe nós estamos querendo escorregar. Os sapatos da prontidão do evangelho da paz. Nós precisamos ter estabilidade em nosso caminhar. Nós não podemos andar trôpegos, nós não podemos andar 2 passos, voltar 3 para trás. Nós temos que andar, nós temos que caminhar. E esses passos, eles precisam ser firmes. O crente não pode ficar andando igual caranguejo, de lado, para trás. Não, ele anda numa linha reta. Ele caminha realmente com esse desejo de estar firme e ter os seus pés firmados. O escudo da fé. Paulo fala que essa é a nossa proteção pessoal, mas é também uma proteção dos nossos companheiros de jornada, porque o escudo, ele poderia servir para me proteger, mas poderia também proteger outro que eu defendo. Então você tem alguém junto de você que está titubeando, que está patinando, que está
de repente você está ali ao lado dele, e de repente você pega ele pelo braço, e de repente você diz: vamos em frente, eu estou com você, nós vamos juntos. O capacete da salvação. As crises de consciência, de nossa consciência, precisam ser resolvidas. E as nossas crises de consciência, elas só podem ser resolvidas aos pés da cruz de Cristo. Nós estamos seguros, porque o Senhor Jesus deu seu precioso sangue para que o meu passado, o meu presente e o que está por vir sejam absolutamente seguros nas mãos dele. A espada do Espírito, a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser para nós a maior fonte de inspiração. Você pode gostar das séries que passam aí, Netflix e tanta coisa. Você pode assistir filmes voltados aí para as histórias da palavra de Deus, Jesus. Você pode ouvir mensagens. Você pode estar focado em várias coisas. Sua playlist só tem música evangélica, não é? Mas não pode faltar a leitura, não pode faltar a meditação, não pode faltar a aplicação, e não pode faltar a memorização. Quantos versículos você tem decorado? Se sumirem as Bíblias todas, como é que a gente faz, né? O Ian está por aí? Não, o Ian não está, não. O Ian ganhou em primeiro lugar aí, no concurso que teve aqui de versículos decorados, né? Mas também fomos surpreendidos aqui por garotos que estão aí se esforçando nesse sentido, não é? Você pode ter uma playlist, você pode ter os seus pregadores de preferência, né? Eu acho interessante que tem umas pessoas que postam mensagens no YouTube. Eu fico perguntando se esse pessoal ouve essas mensagens, que é maravilhoso, né? É uma benção. Posta um monte de coisa. Será que ouviu a mensagem, pelo menos? Hernandes Dias Lopes é o top, né? É o top. Ouviu a mensagem? Não, achei legal. Então assim, não pode faltar, irmãos, ler, meditar, aplicar e memorizar. Usem o capacete da salvação. O capacete da salvação protege a nossa mente contra as mentiras do diabo e fortalece a nossa identidade como filhos de Deus. Interessante que Deus está constantemente na sua palavra nos lembrando qual é a estratégia do inimigo, e parece que a gente não aprende. Parece que a gente precisa constantemente estar lembrando qual é a estratégia do inimigo. Que o diabo é um estrategista, nós sabemos, mas ele é pouco criativo. Olha o que diz Deuteronômio 25, 17, 8. Lembra-te daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus, e quando vocês estavam cansados e desanimados, eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fracos que vinham vindo atrás dos outros. Qual é a estratégia do maligno? Qual é a estratégia do inimigo? O inimigo não nos enfrenta de frente, porque possivelmente na frente estão os melhores soldados. O inimigo nos ataca por trás. E quem está atrás, na retaguarda? Os fracos. Gente que vem aí cambaleando. Gente que vem tropicando na vida. Quem está atrás? Os anciões. Cansados da vida, doenças, situações que estão constantemente envolvidos, lutando. Às vezes não é a luta do idoso, mas é a luta de alguém da família, né?
Estava conversando com uma pessoa outro dia, idosa, recebe um pouco mais do que o salário mínimo, e ela falando da dificuldade dela, disso, daquilo. Eu falei, puxa, a gente precisa ajudar, ver o que fazer. Aí ela foi contar para mim que ela tinha feito 2 empréstimos, um para o neto, outro para o filho. Eu vou pegar esses caras, cara, dar um cacete neles, bater de pau. A pessoa ganha um salário mínimo, compra remédio, está vivendo ali, tá. Aí vai o filho, o neto, não sei quem, passa um chaveco na velhinha. Uau, meu Deus. Então, quem está atrás? Quem não está acompanhando o ritmo? Crianças, olha, crianças. O diabo ataca ferozmente as crianças. Quem vem atrás? Os doentes. Gente que está enfrentando enfermidade, gente que está lutando, vai a médico, vai isso, vai aquilo, a fé começa a oscilar, a pessoa já não sabe mais se ora, se toma remédio, se clama, se chora, já não sabe mais nada. Em vez de enfrentar de frente, o diabo é covarde, ele atraca a retaguarda. Deus está lembrando isso. Cuidem das crianças, cuidem dos idosos, cuidem daqueles que estão vivendo lutas, doença. Se preocupem com essas pessoas. A igreja não pode esquecer delas. Nós não podemos esquecer dessas pessoas. Essas pessoas, elas estão vindo, estão sendo violentamente atacadas na sua fé. 4 e 5, terceiro assunto para a nossa agenda de oração. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Olha que interessante, Paulo nos dá aqui algo muito importante. Por quê? A súplica de Paulo era de que o Senhor conduzisse o coração daqueles crentes que estavam sendo perseguidos, que estavam sofrendo todo tipo de perseguição, inclusive de líderes falsos que se levantaram e disseram assim: vocês creem em Cristo, Cristo já veio e deixou vocês. Vocês foram esquecidos. Que fé é essa em Jesus, se Jesus já veio e vocês ficaram? Imagina esses crentes, um olhando para o outro, dizendo: puxa, nós não fomos? Não, vocês não foram. Mas por que não fomos? Porque Jesus já veio. Mas por que Jesus não nos levou? Então Paulo diz assim, que eu e você precisamos orar a Deus para que o amor de Deus nos leve à perseverança. O mundo, as circunstâncias não devem ditar os nossos pensamentos, não devem ditar a nossa maneira de agir. Então, quando Paulo diz assim, conduzir o coração, ele está dizendo que nós precisamos ser guiados ao entendimento e temos os nossos sentimentos e as nossas emoções guardados nessa certeza de que Deus nos ama. Paulo, ele sabia que ele precisava que Deus renovasse no coração daqueles novos crentes esse amor incondicional dele, e que o amor de Deus, ele precisa ser sentido, ele precisa ser experimentado, principalmente durante o tempo de perseguição ou de situações adversas na nossa vida. E nós vamos ter essas situações. Olha que Jesus diz para Pedro, capítulo 22, 31 e 32. Depois de uma convivência com Pedro, durante alguns anos, há uma conversa íntima de Jesus com Pedro. E Jesus diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para
peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então Jesus se encontra com Pedro, já às portas dele ser condenado, levado à crucificação. Pedro diz para Jesus que estava com ele, que teria toda a disposição de ir às últimas consequências. E Jesus está advertindo Pedro, dizendo: olha, Satanás pediu, e ele vai colocar você numa caixa, e ele vai sacudir, 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 até que fique só o grão. Porque peneirar tem essa ideia de separar a sujeira, a casca, e ficar só o grão. Espera aí, Jesus, não quero passar por isso não, não dá não, não tem outro para passar no meu lugar, tem que ser eu. Aí Jesus diz assim para Pedro: mas eu vou orar por você, eu estarei orando pela sua vida, eu orarei e clamarei a Deus para que a sua fé não desfaleça. Não estamos isentos das lutas, dos desafios, das provas, mas temos a certeza de que o Senhor ora, intercede por nós. Quando o sofrimento é prolongado, ao longo desse duro processo, se eu e você não estivermos firmados no amor de Deus por nós, nós apostatamos, nós negamos a fé, nós mudamos a nossa declaração de fé. Como eu e você devemos orar por alguém que está vivendo um longo período, por alguém que está vivendo um tempo bastante desafiador. Nós devemos orar para que o amor de Deus seja lembrado, o amor de Deus seja manifesto na vida dessas pessoas. Quando eu e você orarmos por pessoas assim, não nos esqueçamos de mencionar que o amor de Deus é uma decisão dele. É Ele quem tomou a decisão de nos amar e nos ama incondicionalmente. Há algumas curas que não vão acontecer. Mas essas pessoas estão firmadas, alicerçadas no amor de Deus. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus tem todo o amor por mim. Eu estou absolutamente alicerçado. A minha fé está firmada nessa certeza. É isso que Paulo está dizendo. Ele está orando para que aqueles crentes estivessem fortalecidos no amor de Deus. Porque quando nós perdemos essa visão do amor de Deus por nós, nós nos embrutecemos, nós nos tornamos arrogantes, nós nos tornamos pessoas irônicas, nós falamos de Deus e zombamos de Deus, nós zombamos da oração, nós zombamos daqueles que falam que Deus é amor, nós zombamos porque o coração criou uma casca. Se nós perdemos essa visão, se nós não estivermos fortalecidos nessa visão, nós vamos nos embrutecendo. É Pedro quem fala que alguns crentes estavam dizendo assim: aonde está a vinda do Senhor Jesus? Desde que eu sou criança eu ouço essa história, isso aí é papo furado. Pessoal crente aí fica inventando esses negócios. Eles estavam cansados, afadigados e abandonaram a fé. Na verdade, isso aconteceu mais tarde com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso estava cansada.
longo processo de perseguição, de injustiças, de crentes sendo mortos, de tanta coisa acontecendo. E aí, em meio a tantas lutas, a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. E o Senhor a lembra disso, a repreende por isso. Veja o que diz Apocalipse 2, 2 e 4. Eu sei que vocês têm feito, sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que se dizem que são apóstolos, mas não são. Assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, o amor esfriou. Porém, já não tem mais o mesmo amor. Porém, o relacionamento agora é um relacionamento frio, mecânico. Por isso o amor agora entrou em divórcio. Vivem na mesma casa, comem na mesma mesa, falam das mesmas coisas, mas o coração está distante. O divórcio é apenas a aparência. Porém, uma coisa eu tenho contra vocês: é que vocês não me amam como me amavam no princípio. Que eu e você devemos pedir a Deus que o nosso amor aumente, que nós possamos estar firmados, alicerçados neste amor do Senhor. Não importam as circunstâncias, não importa o que eu e você estamos vivendo, os momentos que nós estamos atravessando, mas nós estamos confiados, nós sabemos em quem cremos, nós sabemos aonde a nossa fé está alicerçada, nós sabemos que realmente Deus nos ama, e é isso que nos mantém. 3 lições para você manter aí na sua agenda de oração, ou 3 motivos de oração. Devemos orar pela conversão das pessoas. Os crentes de Tessalônica, Tessalonicenses recém-convertidos, eles tiveram o desejo de viver uma vida agradável a Deus e se preocupam em moldar a sua vida de acordo com o exemplo que eles tinham, especialmente do apóstolo Paulo. Devemos orar pelas pessoas aprisionadas por Satanás. A obra maligna de que fala Paulo é fazer adoecer o nosso coração. Você fica com raiva dos irmãos, fica com raiva da igreja, você fica com raiva. Você vem à igreja, mas não há alegria no coração. Você encontra com algumas pessoas e parece que essas pessoas mais fazem mal a você do que bem. É uma obra maligna. É uma obra maligna. Você fica com raiva da família, da sua família biológica, fica com raiva de todo mundo. Não conversa com um, não fala com o outro, não se interessa pelo outro. Você fica com raiva dos pais, dos seus pais, das pessoas. Isso é uma obra maligna. O apóstolo Paulo, ele diz lá no encerrando a sua carta, lá em 2 Timóteo, que Deus me livrou da boca do leão. A obra de Satanás. E eu morro sem ódio no meu coração. Eu não tenho ódio no meu coração. Eu estava falando sobre isso um dia com uma pessoa, e a pessoa diz assim: isso aí não tenho não, pastor. Ódio? Não, pode perguntar para minha mulher. Aí eu disse para ele assim: você já disse alguma vez que para você aquela pessoa já morreu? Você já disse isso assim: para mim fulano morreu. O fulano está vivo, né? Para mim morreu. Para mim, como...
Não tem outra palavra para dizer senão o ódio disfarçado, que vai sendo alimentado e vai nos envenenando. Devemos orar por um coração dirigido pelo Senhor, para que não nos esqueçamos da grandeza do amor de Deus e do exemplo de Cristo Jesus. Paulo propõe essa agenda de oração àqueles crentes, e talvez façamos bem em ter também uma agenda de oração. Não sei se você tem esse hábito de anotar. Eu gosto muito de escrever na minha Bíblia. E às vezes eu estou vivendo um momento e Deus me dá uma palavra, e eu escrevo aqui, contando alguma coisa daquele momento que eu estou vivendo. Depois de algum tempo eu volto, revisitar aquela página, e eu digo: opa, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós.